ela naquilo que a gente, do dia a dia, daquilo que a gente vai falar. E é isso que o padre opta. Padre, só uma observaçãozinha aqui. A gente vai gravar Tem problema? Não? Para mim não tem Então tá, problema. nós vamos gravar aqui para que a gente possa depois compartilhar com as pessoas que queiram assistir. Isso. Então, nós vamos fazer uma conversa. O padre gostaria de que essa live fosse mais um contar uma história de um homem que falou muito pouco, quase nada, ou nada, mas de uma grande importância na história da salvação. Um santo, da qual o Papa Francisco fez com que o ano de José fosse lembrado, para exaltar, a finalidade do ano josefino é exaltar esta pessoa que teve uma ação tão oculta, mas tão eficaz na vida da igreja, na história da salvação, cujo nome é José. Se a gente puder iniciar falando desta pessoa, a gente tem que distinguir muito bem o ser, do fazer e do falar. A prioridade sempre é o ser. A proposta de Deus na nossa vida, do Antigo Testamento, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, é sempre a proposta do ser. Jesus veio para o interior do ser humano. Ele faz curas físicas, ele cura o cego, ele cura o paralítico, mas sempre acompanhado de que? Não peques mais. Não peques mais. Vai, tua fé te salvou. Então, este Jesus que critica os fariseus no sentido de dizer, olha, sepulcros caiados, vocês se preocupam tanto por fora com o granito, com o mármore, mas por dentro é um fedor, é carne podre. E vocês se preocupam com o externo, com as leis, e esquecem da vivência interior. Então, o reino de Deus, ele é manifestado. As bem-aventuranças já trazem isso, né? Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus, né? Então, a religião, ela tem que ser algo que convide a entrar para dentro de si, e nossas pastorais, nossa catequese, tudo que fazemos, tem que exalar o que somos. O que somos. Às vezes, as pessoas, elas fazem e não são, né? E daí, quando isto acontece, essa inversão, não dá certo. O meu fazer tem que exalar o que eu sou. E o meu falar tem que condizer com aquilo que sou, o que faço. Eu faço essa distinção, mas, ao mesmo tempo, essa inclusão, porque São José foi isso. São José foi aquele que é e que fez. Pouco falou, seus gestos falaram. Pouco falou pela oralidade, mas os gestos de José foram formidáveis. José, ele faz uma ponte do Antigo com o Novo Testamento. Se vocês pegarem na Sagrada Escritura, vocês vão ver lá, queridas catequistas, que temos a genealogia de Jesus Cristo, a origem de Jesus Cristo. E vocês vão ver que pega desde o Antigo Testamento e permeia até chegar a José, né? Que é descendente de Davi. Então, para José, é a continuidade do Antigo e do Novo Testamento. José, ele é o último dos patriarcas, também considerado. Por quê? Porque ele é da linhagem de Davi, né? Então, falar de José, primeiramente, é falar de um plano de Deus na vida da humanidade. E José foi escolhido. Aqui eu gostaria de distinguir um pouco com vocês o que temos na Sagrada Escritura, que cada um de nós lê, e o que temos naqueles chamados livros apócrifos. O que são livros apócrifos? Livros que foram encontrados ou escritos posteriormente à constituição da Sagrada Escritura, né? Então, tem o Evangelho segundo Tomé, por exemplo, que é um livro apócrifo. Então, que também foram achados, por exemplo, lá nas escavações de Qumran, lá no Mar Morto, e que também relatam as questões
da história do povo de Israel, etc. Então, os livros apócrifos são livros paralelos que também contam as histórias, né? Vivenciadas e datadas daquela época. E José era um homem justo. Essa é a primeira definição de José. A justiça. O que é um homem justo? O homem justo, nós hoje vamos dizer assim, justiça para nós é saber o que é meu, o que é do outro. Não cometer injustiça é saber respeitar o que é meu, o que é do outro. José, ele foi um homem justo, e ser um homem justo na época era ser um homem santo, como hoje na nossa época nós vamos dizer. Um homem simples, um homem humilde, como eu disse, da descendência de Davi, este homem que também tinha seus sonhos, seus projetos, participava da vida da sinagoga e participava de uma cultura judaica. E aqui vem os livros apócrifos que nos atestam que, não sei se vocês conhecem, ali em Itajaí, eu lembro muito bem, quando a gente tem o Terno de Reis, e nós temos aquela música, de Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor. Eu canto muito bem, vocês, por favor, né? Mas esse canto expressa o quê? Segundo a tradição, uma jovem ser dada à promessa, que ainda era bem jovem, 12, 13 anos, né? Ela ia à sinagoga e os jovens pretendentes, à sua mão, ela então se colocava 3 ramos, 3 galhos. E o galho que florescesse, esse então seria dado como noivo, como escolhido para aquela pessoa. E com José não foi diferente, né? José participava da sinagoga, e uma jovem chamada Maria foi, então, dada a José. E aqui já se vê o plano de Deus nessa história de livros apócrifos, de que da vara de José nasceu a flor, né? E também com o pai de Maria, né? São Joaquim, Santa Ana, também como tradição judaica. José, então, assume Maria como sua noiva, pretendente, e ali, então, constrói o seu futuro. Hoje nós não vivenciamos muito, né? Vocês não veem muito, mas o noivado tem um pouco esse aspecto, né? O nosso noivado, que se perdeu um pouco, né? O que é o namoro enquanto eu conheço a pessoa. O noivado, eu já tenho certeza do casamento. É o tempo de preparação para o casamento. É o tempo que a gente vai arrumar as nossas coisas, a nossa casa, mas a gente tem certeza de que é com aquela pessoa que eu vou casar. É o tempo do noivado, de mais proximidade, de mais certeza, e já se marcava o noivado com a data do casamento. Mais ou menos assim foi com José, sabendo, né, da promessa, sabendo que ele seria o esposo de Maria. E aí vem a história que todos nós conhecemos, né? A história em que Maria é concebida, né? O anjo lhe vem, é enviado por Deus, e Maria, então, fica grávida por ação do Espírito Santo, né? E aí vem a questão, eu gostaria que vocês olhassem muito com o olhar humano, nosso olhar, né? Vamos dizer que José e Maria vivem-se hoje entre nós, né? E daqui a pouco, numa cidadezinha de Nazaré, vem Maria e vai dizer para José, aquele que era escolhido para ser o seu esposo: olha, José, eu estou grávida. Mas como, Maria? Como? Você foi prometida para mim? Nós não tivemos relações? A exclamação de Maria: como pode acontecer isso se eu não conheço homem algum? E José, ele fica transtornado. Como que pode acontecer? Eu não sei se vocês veem que a leitura que nós fazemos, e é correta, que depois da anunciação
a Maria, ela vai até a sua prima Isabel, não é? E lá a gente celebra a Maria que coloca a sua vida a serviço de Isabel. Vocês que são mães, que já têm o seu filho, qual é o momento em que você mais precisa de alguém? É no momento da gestação, se tem uma gestação normal, tá, gente? É no momento da gestação ou no momento que você tem o filho, a criança? Que hora que você deu um help lá, mãe, vem cá, minha sogra, por favor, né? Vem cá. Creio que seja no momento em que você deu à luz, né? Quem teve cesariana, quem teve, puxa, eu preciso da ajuda, é o primeiro filho, né? Imagina uma mulher de idade avançada como Isabel. Qual era o momento que ela mais precisava da ajuda de Maria? Quando ela tivesse o seu filho, né? Mas fato curioso, e aqui vem, gente, os estudos teológicos, né? Fato curioso é que em Maria ela vai, Isabel está no 6º mês, e ela vai ao encontro de Isabel, ajuda Isabel. Só que, nesse ínterim, nesse momento, José, ele em sonho, recebe a visita do anjo. Gente, aqui é muito importante ressaltar, eu não vou poder me estender muito aqui, mas vejam, quem recebeu a visita de Deus em sonho? Depois vocês podem recordar lá no Antigo Testamento. Foram os grandes profetas e patriarcas. O sonho sempre foi dito na Sagrada Escritura e revelado para os patriarcas, né? Então, veja, o José aqui, ele tem uma importância tão grande, porque na Sagrada Escritura ele é comparado aos grandes patriarcas, e é um grande patriarca, né, da igreja. E José, então, ele recebe a visita do anjo, e vocês também já conhecem a história, em que o anjo diz assim, e Maria lá com Isabel, e o anjo diz assim, olha, José, tudo isso que Maria falou é verdade, né? Maria vai dar à luz ao Salvador. E aqui, gente, olha que coisa interessante, quem é pai aqui, pela primeira vez, segundo o Evangelho de Mateus, a quem foi revelado o nome do Salvador? A quem? A José. O nome dele será Jesus. Emanuel, Deus conosco. A José. José, que tem um filme, inclusive, de José, que foi passado até na TV Aparecida, eu estava lá cuidando da mãe, e eu vi, e é tão bonita, o roteirista fez essa cena, quando ele encontra novamente com Maria, e ele chega e diz assim, ela diz, pois você acredita que eu vou ser a mãe do Salvador? E ele diz sim, e o nome dele é Jesus, né? Então, é muito bonito isso. Com Zacarias, lembra da plaquinha? João Batista também, Zacarias. Então, ele é revelado. E acontece que José vai ao encontro de Maria e busca Maria na casa de Isabel. Olha que coisa interessante, não é? Maria, ela saiu de Nazaré e foi até Isabel, também por outras questões. Além de ajudar Isabel, imagina, a mulher que era pega em adultério era apedrejada. Era apedrejada. E Maria, bem, se José chega e diz em praça pública ou para membros da sinagoga, olha, ela está grávida e não é de mim não, hein? O que aconteceria com Maria? Seria apedrejada, seria morta. E até o sonho, José guardou o segredo. José, ele abandona Maria em segredo. Aí a gente pode dizer assim, poxa, sacanagem, José abandonou. Ele foi um homem virtuoso. Ele defendeu a vida de Maria perante a cultura da época, perante as leis da época. E Maria vai para Isabel por quê? Porque senão ela vivenciaria, me diga, ali no Cordeiro, seria diferente? Ah, quem é o pai? Ah, meu Deus, sabendo que sem vergonha. Eita, mulher, só é santinha, mas de resto, né? Olha os comentários que nós iríamos fazer hoje.
Tanto é, gente, aqui parênteses, tá? Eu sei que está gravando. Mas se Jesus voltasse hoje, talvez ele seria crucificado novamente, não é? Muitos não iriam entender a proposta de Jesus. Se Maria vivesse hoje e os fatos que aconteceram com Maria, olha, né? 13 anos, grávida, né? Ação do Espírito Santo, Emanuel, o Messias, aquele, puxa, Nazaré, cidade pequena. E então José, ele teve essa bondade de defender Maria do jeito que ele podia. E qual foi o jeito? Não difamá-la. Quando o anjo aparece e confirma, ele vai acolhê-la, ele vai ao encontro de Maria. E ele acolhe Maria e acolhe a gravidez dela. Gesto nobre de José. E José, ele tinha uma profissão, carpinteiro. Para vocês entenderem, nós conseguimos detectar o contexto social de José e de Maria pela profissão de José, a carpintaria, que era uma profissão de uma família simples, mas principalmente quando José e Maria vão apresentar o menino Jesus no templo. As grandes famílias abonadas davam ovelhas para no templo. E o que José apresenta lá no templo, junto com a circuncisão de Jesus e a apresentação, né, do menino Jesus no templo? Eles dão um casal de rolinhas, né? Então, a rolinha era o mais simples que se poderia oferecer, né? Os grandes ou abastados, aqueles que tinham grandes dotes, eles ofereciam ovelhas, carneiros, mas José não. José, por essa questão, carpintaria. E este fato de ele ter oferecido lá no templo um par de rolinhas, isso faz dizer que ele era uma pessoa simples, era uma pessoa que não tinha um nível social elevado da sua época. Bem, José acolhe Maria e acompanha todo esse processo. Como diz um teólogo, meu professor, quando na Bíblia ela silencia sobre fatos, é porque as coisas ocorreram normalmente, né? Padre, pouco se sabe da infância de Jesus. Jesus, como diz São Paulo, foi um homem como nós, exceto no pecado. Mas ele teve uma infância como nós tivemos, né? Como toda criança da época teve. Maria e José tiveram uma vivência como as pessoas da época tiveram. Então, José assume Maria na sua casa e os dois passam a coabitar, né? Porque ela estava grávida. Então, passa esse processo da gravidez e daí chega o momento em que Herodes manda que todos deveriam ir para a sua cidade natal para fazer o recenseamento, né? Que eles queriam comprovar, tem a prova de vida, né? Eu tenho que levar a minha mãe todo ano para fazer a prova de vida. Então, era questão de saber quantos eleitores se tinha, quantos cidadãos se tinha, o que era, da onde que era, e era feito esse recenseamento. E José, então, vai para o recenseamento. Interessante, Maria o acompanha, grávida, né? E já no final da sua gravidez. Aqui, gente, poderíamos ficar falando sobre esse gesto, tanto. Às vezes você tem que parar lá na tua casa, assim, olhar para o céu e imaginar essa cena de José e Maria, né? Colocando sobre o animal que o transportava, né? O burrinho, e indo para Belém, uma distância grande, né? E chegando lá, José, aquela cena que ilustram, né? Que vocês veem, Maria em cima do burrinho, José puxando, é uma cena emblemática de um homem que protege a sua esposa e a criança. É o protetor, né? E Maria, esse é um sinal importante, porque José tinha que participar do recenseamento, não é? E Maria o acompanhou mesmo, né?
naquele estágio da sua gravidez. Chegando lá também é um fato conhecido, celebramos todos no Natal, que Maria, então, chega a hora de dar à luz e não encontra lugar na hospedaria, e José acompanha. É o grande companheiro. José é o grande companheiro, o protetor. E lá na gruta, ele, então, é a primeira testemunha de ver o nascimento de Jesus. José é aquele que estava lá, na gruta. Imagina você, mãe, aqui, Janaína, né? Imagina você lá numa gruta, um período que aqui para nós é calor, mas lá em Israel é frio, né? Numa gruta, sozinha, junto com o seu esposo, e daqui a pouco, quem vai me dar segurança ao dar à luz, né? E lá estava José. E você não vê ele falando nada. Até agora, eu estou falando com vocês aqui, eu não disse uma palavra que José, mas o que ele fez. E o que ele faz, repito, era sintonia com o que ele era, o seu ser. O seu ser. O seu ser não era diferente do seu fazer. Ele não era garganta. Ele era de fazer. E a sua fala era o seu fazer, a sua comunicação. E daí ele fica com Maria naquela gruta, e lá eles também recebem. Quem recebe o sonho novamente? Maria? Não, José. José recebe o sonho dizendo, olha, cai fora daí, porque tem um pessoal que está vindo, né, atrás aí e vai tentar matar, né? E José vai para onde? Para o Egito. Depois vocês dão uma olhadinha no mapa, tá, gente? A distância de Belém para o Egito. Para vocês verem a distância que ele percorreu para fugir, né, para salvar, para proteger o menino Jesus e sua esposa Maria. Aí vocês podem dizer assim, padre, por que o Egito? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Qualquer semelhança. O que aconteceu lá no Egito, gente? A libertação. Lembra? O povo de Israel. Lembra da Sábado Santo? Os cavalos e os cavaleiros. A nossa narração lá, onde que Moisés, tananã. E Jesus, olha que legal, que interessante. Jesus, menino, vai para o Egito. E depois sai do Egito e vem para Nazaré, né? Olha que interessante, aqui também dá de a gente trabalhar bastante a história da salvação acontecendo na pessoa de José. José ajudando. José é aquele que leva Jesus até o Egito e que depois traz Jesus para Nazaré, né? Para aquela que vai acontecer. Acho que alguém levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Foi a Dinha, é isto? Tinha uma mãozinha levantada? Ou foi impressão minha? Não? A Dinha pediu para entrar agora. Acho que não, padre. Acho que ela se atrapalhou Então tá. só. Desculpa. Que ela acabou de entrar. Tá já, então. Qualquer coisa vocês podem... Então, ali Jesus, então, volta do Egito. Jesus, por um tempo, ele é alfabetizado, tá, gente? Jesus, ele sabe escrever, ele participou das escolas, ele tem, né? Tanto que Jesus era alguém que, por exemplo, na sinagoga, ele abre o papiro, e, né, a Torá judaica e lê, né? Então, Jesus ele teve um período também de aprendizado das letras, do conhecimento também humano das escrituras. Geralmente o conhecimento, quase 100%, era feito nas sinagogas, né? O conhecimento, o letramento, a alfabetização, vamos assim dizer, como hoje a gente acompanha, era feito nas escolas da sinagoga, né? Que estavam ali. E veio um fato, tudo transcorria tranquilamente, o carpinteiro de Nazaré, sustentando sua família, estando ali com sua esposa, com seu filho,
cuidando do seu filho. Imagina, você, mãe, se alguém dissesse para você assim, ó, você vai ser a mãe do Salvador. E daqui a pouco tivesse a tua criança ali do lado e você ficava assim, mas como? Mas como? Quando? Quando vai ser? Como vai ser? De que forma vai ser? Por isso, gente, o sim de José e o sim de Maria não foi um sim lá para o anjo. Foi um sim todos os dias. Todos os dias José teve que dar o sim. Todos os dias Maria teve que dar o sim. Todos os dias. E José, então, tem um fato que foge, por isso que é registrado, um fato que foge à normalidade. Qual é o fato? Eles vão para Jerusalém, todo ano, ele é bom que um judeu deve ir à cidade santa Jerusalém, né? Então, isso não é diferente. José, então, vai com Maria e Jesus. Jesus tem 12 anos. E lá acontece o fato de que a perda do menino Jesus no meio da multidão. Gente, é multidão. Se hoje é multidão, imagina na época, né? Você realmente se perde lá. E Jesus se perdeu, né? Por uma questão mesmo de um pensar que estava com o outro. Vocês não pensem que foi desleixo de Maria e de José, tá? Foi algo bem... E hoje ainda, olha, se você não andar bem junto lá em alguns momentos das festas judaicas em Jerusalém, você perde até um adulto lá dentro, né? Então, se perdeu. E daí acontece o encontro, né, de Jesus e com Maria, mas, né, Jesus responde: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Puxa, uma teologia josefina aqui vai dizer, puxa, é o Pai, né? E aqui eu sou o Pai, ele fala do Pai do céu, e aqui José, ele não reclama a sua paternidade, ele entende o projeto de Deus, ele entende tudo que está acontecendo, né? Então é formidável a atitude de José. José, ele acolhe e voltam para casa, né? E a vida de José, ela não foi muito tempo vivenciada com Jesus, né? Gente, aqui livros apócrifos, tá? José, ele tinha uns 30 anos, mais ou menos, quando do nascimento de Jesus, né? Maria tinha ali os seus 14, 15 anos. Aqui há muitas discussões sobre isso, tá? Mas não passa disso. 13, 14, 15 anos. José era um homem mais velho, né? E a faixa etária da época de vida era muito menor que a nossa, tá, gente? Segundo, o padre esteve lá na Terra Santa e o nosso, que ele é judeu, ele dizia que na época de Jesus, 48 anos, 50 anos, né? Um homem vivia, né? O homem. Tem uma tradição que José viveu até os seus 60 anos. Tem outra tradição que diz que José faleceu quando Jesus tinha 18 anos de idade, né? Então, assim, não tem certeza nisso. O que nós temos certeza é que quando Jesus inicia sua vida pública, José já não está mais com ele, né? E tem um livro apócrifo que vai dizer que Jesus tinha 18 anos quando José faleceu. Vamos só aqui já explicar uma questão de devoção popular, né? José também é considerado o pai da boa morte. Não sei se vocês já viram isto, já ouviram falar, né? São José, dai-me uma boa morte. Porque, segundo a tradição, José foi assistido na morte por Jesus. Então, foi aquela pessoa que vê o seu pai adotivo morrer, assiste à morte. É o primeiro que Jesus envia para junto do novo reino, o reino dos céus, né?
Então, por isso que José é aquele que abre as portas do céu, né, da morte, é o primeiro dentre os homens, né, junto com Jesus ali, da vida, da vivência de Jesus, a morrer, né? Então, por isso, o patrono da boa morte. Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Porque daí eu vou entrando naquilo que o Papa vai nos chamar a atenção do ano josefino. Dessa questão histórica de José, vocês têm alguma dúvida, algo a perguntar, curiosidade sobre a vida de José? Não fala todo mundo junto. Não, a única coisa, até estava comentando com o meu esposo aqui agora, né? Ele sempre questionou, né, que na Bíblia nunca se falava muito de São José, né? Não tem relatos, né? E daí agora eu estou explicando porque ele foi mais obediente, né, na sua vida, né, ao lado de, né, desde o sim que ele, o primeiro sim que ele deu, né? Ele foi somente seguindo aquilo que Deus queria, né? E daí, como o senhor comentou ali, que como ele teve uma vida normal, né? Por isso que não tem relatos, né? Era só essa interessante, porque assim, nunca vi realmente na Bíblia, não se fala muito, né, de São José, né? É uma coisa que fica meio obsoleta ali, né? E eu acrescento ainda, Janaína, na tua colocação, Maria, tá? São muitos poucos relatos de Maria, tá? Por ser a mãe, né? Ela fala mais que José, né? Sim, Pouco, né? Porque o relato bíblico, você pode pegar os patriarcas, né? Se você puder ler com esses óculos assim, os relatos bíblicos dos grandes patriarcas, das grandes escolhidos por Deus, são narrações mais do que eles fazem, do que eles falam. Pega Moisés, pega Abraão, você vai ver muito mais relatos do que eles faziam do que eles falavam, né? Então, José, por isso que a devoção popular tem José a grande admiração, e Maria, porque eram pessoas simples. Eles não eram pessoas fora do comum, entende? Quando nós temos super-heróis que voam, a gente desanima, porque eu não posso ser um Superman, eu não posso ser um Aquaman, eu não posso ser... Agora, José eu posso ser, ele é como eu, ele teve uma vida como eu, ele não teve asa, ele teve um coração como o meu, ele teve mãos como as minhas, ele teve... Só que diferente de mim, talvez, ele foi obediente a Deus, ele confiou na palavra de Deus, né? Qual é o homem que iria fazer o que José fez por Maria? Não sei. Naquela época seria muito difícil mesmo, né? Muito. Hoje Muito a gente complicado. tem alguns, é mais aceitável, né? Mas naquela época, naquelas condições, acho que seria impossível mesmo, né? E José... E daí a devoção popular nos traz, por exemplo, José como aquele que... isso vossos avós, tá? Podem confirmar para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, antes até, José era invocado para que não passasse fome, né? Então, José é aquele que providencia. Confiar em São José era confiar na providência de Deus para não faltar alimentos na casa, não faltar comida, né? E quando a gente fala da divina providência, a espiritualidade da divina providência, ela é baseada em José. Mas como assim, Padre Silvano? Como que você me explica isso? Aonde que a divina providência esteve mais presente? Na vida de São José. Desde tudo, a divina providência proporcionou e cuidou. José, ele soube dar o prato de comida na mesa da Sagrada Família, de Maria, de Jesus. Imagina, a gente só vê ele caminhando por Egito, mas eles tinham fome também, não é? Aonde que ele conseguia alimento? Quando eles foram para Belém, quando eles foram para o Egito, quando eles não encontraram pousada em Belém e foram para a gruta, a providência divina
acompanhou. E por isso que nossos antepassados e nós mesmos, né? Eu, particularmente, quando... puxa, não vou ter isso amanhã. São José, dá um jeito. São José, intercede. São José, porque São José, ele foi um homem que viveu da providência de Deus também, soube confiar na providência de Deus, né? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então tá, ó, vamos lá. Eu vou só dizer para vocês assim que o Papa Francisco, ele cita 7 aspectos de São José. Que ele é o pai amado, e aqui o amor, gente, o amor de São José, o pai amado, amado não só José que dá amor, mas amado por Deus. Ele foi alguém muito amado por Deus, né? Se José é colocado pelo Papa Francisco, como outros santos, como o protetor da igreja, o protetor da família, o protetor do projeto de Deus, né, na vinda do Emmanuel, Deus conosco, é sinal de que ele foi muito amado por Deus. E o amor se dá na proteção, né, se dá naquele que caminha conosco. O Papa Francisco também coloca São José, o pai, na ternura, né? A ternura de São José é algo impactante. Tanto é, gente, que se você presenciar e ver os devotos de São José, são devotos que têm essa ternura, a ternura no coração, a ternura de um pai, a ternura de uma mãe, a ternura que acompanha. O que é ser terno, né, com o outro? É ser complacente, compassivo, é estar junto com o outro, né? Essa ternura, essa mistura de presença com carinho. O Papa Francisco também coloca José como o pai na obediência. E aqui, gente, o que é obediência? Obediência é saber ouvir. Obi audire, né? Vem do latim. Então, São José é aquele que soube ouvir, mais do que falar, né? E é interessante isso. José, ele soube ouvir a Deus, soube ouvir Maria, soube ouvir aqueles que estavam ao seu lado, né? Então, é aquele que é obediente à palavra de Deus, né? É obediente à proposta de Deus, ao convite de Deus. E, gente, é uma palavra tão bonita, né? Mas é tão complicada. Às vezes e por vezes eu vejo pessoas que dizem assim, dai-me a obediência de São José, né? Porque a obediência, vocês têm na catequese, vocês têm seus filhos, suas famílias, e às vezes o que mais a gente reclama dos nossos filhos é que eles não são obedientes, isto é, não sabem ouvir, né? A mãe fala, a mãe diz, eu disse já 10.000 vezes para você não fazer isso e você faz isso. Você é desobediente, né? Isto é, você não sabe me escutar, filha, você não sabe escutar, a mãe já disse, o pai já falou, né? E José é aquele homem da obediência, isto é, capaz de ouvir, de saber ouvir e trilhar o caminho, isto é, ouvir e praticar o que Deus ensinou. Então, uma qualificação enorme de São José. São José, o Papa Francisco coloca como pai no acolhimento. Falar de acolhimento é um homem que soube acolher o projeto de Deus, um homem que soube acolher Maria, um homem que soube acolher o menino Jesus, né? O homem que soube acolher tantas coisas. E aí, se me permitem, aqui o Padre Silvano falando agora, tá? Ele não chegou a ver Jesus na vida pública dele. Interessante, não é? José, ele não presenciou a vida pública de Jesus. Que triste, padre. Não, eu não fico triste. Sabe por quê? Porque lembra do primeiro milagre de Jesus?
como que foi o primeiro milagre, lá na bodas de Canaã. Vocês poderiam me ajudar, assim, a interpretar a Bíblia, né? Mas, assim, faltou vinho. O que acontece quando faltou vinho? Exceção de Maria. Maria vem e diz assim, ó, meu filho, eles não têm mais vinho. Aí o Jesus disse, sim, mãe, o que eu tenho a ver com isso? Né? Minha hora não chegou, né? E Maria, o que faz? Ó, servos, fazei tudo o que ele vos disser. É a última frase de Maria na Bíblia, tá? Isso aqui é interessante. A última frase de Maria na Bíblia é: fazei tudo o que ele vos disser. E esse é o papel e a síntese da vida de Maria. Fazer o que Jesus nos pedir. Mas aqui deixamos Maria para outro dia, né? Aí alguém pode dizer assim, como é que Maria tinha tanta certeza? Vocês nunca se perguntaram nisso? Como é que Maria tinha tanta certeza que Jesus podia ajudar naquele problema que ele estava enfrentando? Porque Maria, quantos anos Jesus tinha? 30. 30 anos. Foram 30 anos morando na mesma casa. 30 anos convivendo. Da onde que vem tanta certeza? Lá de dentro da casa de Nazaré. Quantas coisas que Jesus fez com eles, não é? Quantas experiências que Jesus vivenciou com José e com Maria lá na casa de Nazaré. Por isso que Maria tinha certeza. Não era do nada. Filho, tu já fez tanto lá em casa. Filho, tu é o filho de Deus, né? Puxa, é muito interessante isso. Por isso, José, ele não acompanha a vida pública de Jesus. José não conheceu Jesus sendo reconhecido como filho de Deus. Mas na vida privada, na casa de Nazaré, ele reconheceu. E por isso José, ele sai de cena, a humildade de José. A morte de José é configurada também nesse sentido, de alguém que sai de cena e diz, minha missão foi cumprida, e agora é com ele, né? Assim foi depois com João Batista, assim foi com tantas pessoas. Eu sei que está chegando o horário, tá, Janaína? Pode ficar tranquila. O pai, com coragem, o Papa Francisco coloca São José como homem da coragem. E aqui, gente, nós não podemos fugir disso que o Papa Francisco coloca. José é o homem da coragem. E a coragem não só física, mas a coragem moral, a coragem ética, a coragem de fazer a coisa certa, a humildade, a coragem de reconhecer, de ir buscar Maria, de viver com Maria, a coragem de enfrentar os inimigos, a coragem de proteger a Sagrada Família. E o Papa coloca no final da sua exortação que ele é o pai, José é o pai na sombra, né? O que é a sombra aqui? A sombra é aquilo que nos afasta ou nos esconde do sol, da verdade, né? E José é aquele pai que mesmo na penumbra do desconhecimento, de ninguém saber, de a verdade ainda não ser revelada, do Messias estar entre nós publicamente, José é aquele pai que reconhece e que tem fé em Jesus Cristo, mesmo diante das penumbras. E aqui o Papa Francisco ainda faz a questão do Covid, ele fala do Covid em José, né? Tantas sombras que acontecem no mundo de hoje e que precisamos ter esta fé e a esperança de São José, né? A fé e a esperança deste homem que foi convidado por Deus. E diante do convite de Deus, ele disse o seu sim. Se nós dizemos e cantamos Maria do Sim, também podemos cantar José do Sim. Se a gente diz Maria cheia de graça,
nós podemos também dizer José, que é cheio de graça. Se a gente canta maravilhas de Maria, também podemos cantar maravilhas de José. A igreja é rica nesse sentido, quando nós acolhemos a história da salvação em Jesus Cristo e percebemos que a base de Jesus no meio de nós, ele teve um pai adotivo, ele teve uma mãe, que foram base, sustentação, proteção, auxílio do projeto de Deus na nossa vida. Por isso, a São José, toda a nossa honra. A São José, toda a nossa devoção. Se ele foi escolhido por Deus, por que eu não posso escolher ele? Uhum. Se ele foi o escolhido para proteger Jesus Cristo, por que eu não posso escolher a sua intercessão para me proteger? Diante de tantas coisas, se antes era Herodes, quais são os Herodes que querem atingir a nossa família hoje? Quais são os Herodes que batem a casa de vocês e que queremos ser protegidos? E que São José, que soube proteger a Sagrada Maria e Jesus, por que não pode nos proteger? José, aquele homem que soube, na sua humildade, da sua profissão, soube sustentar. José é aquele que santifica todo o nosso trabalho, por isso São José operário, né? José não viveu às custas, né? E às vezes eu fico... José, ele exerceu, ele não chegou e disse assim, eu sou o pai, o escolhido, então venha a nós o vosso reino, venha até mim, tal. Não, pelo contrário. Os escolhidos de Deus, eles sofrem mais do que os outros. Você quer ser de Deus, você não escolheu um caminho de glória. Você escolheu um caminho em que, às vezes, você tem que penar e dizer, Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como José, muitas vezes, teve que, na sua vida, perguntar por quê? Por que ter que ir para o Egito? Por que nascer o Salvador numa gruta? Por que ter que acontecer isso? Por que essa perda? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E daqui a pouco, diante dos porquês, é olhar para o horizonte da vida e dizer, eu confio em ti, Senhor. Eu confio no teu amor, eu confio nas tuas promessas, eu confio naquilo que você me revelou e acredito nisso. Então, gente, eu não sei, falar de São José, Janaína, é um desafio gostoso, né? É como falar de um vô que a gente gosta, é como falar de pessoas maravilhosas da nossa vida. E José, quem tem o coração em Jesus, quem proclama que Jesus é o Senhor, tem em José uma pessoa admirável, né? Que a gente pode contar e passar a noite falando sobre ele, deduzindo coisas, né? Por isso que é bonito, quando a gente não tem todas as informações, a gente pode imaginar, né? Como foi aquela viagem até Belém, como foi aquela viagem até o Egito, como que José, como pai, se comportava com Jesus, né? Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas eu me pergunto, né? Como é que Jesus adolescente, né? Como é que era Jesus na adolescência? Como é que era José como pai, né? Enfim, são perguntas que, diante das qualidades de José, a gente até pode deduzir algo, né? Mas é tão gostoso falar de uma pessoa escolhida por Deus, né? Como falar de Maria também. Falar de José é falar de uma pessoa que Deus escolheu, e isso basta para admirarmos, né, essa pessoa. Muito bem, gente, vamos partilhar um pouquinho. Temos aí 3 minutos. Está todo mundo meio quietinho, quarta-feira, soninho. Priscila, pode falar. Priscila, o padre quer fazer uma pergunta? Priscila. Pois é. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, o senhor falando de José, né? Um homem tão de coragem, né? Um homem de sabedoria e exemplo de esposo, né? Assim como todas as mulheres falam, né? Eu quero um José para minha vida, né? Quando elas vão se casar, elas sempre colocam José à frente como exemplo, né, padre? Mas assim, eu queria fazer uma pergunta para o senhor
assim que talvez possa sair um pouco da história de José até. Eu não sei se eu devo, mas se o senhor me autorizar. Pergunta. Então, assim, porque assim como Deus falou com José, o Espírito Santo, né? Até sobre o nome, de como Jesus ia se chamar, né? Deus falou com tantos, né? Com tantos servos, com tantos discípulos, com tantos, né? Com tantos filhos, né? E através de sonhos, né? Através de sonhos. Assim, eu tenho uma dúvida muito grande, que às vezes eu não sei se é pensamentos, né? Que às vezes o pensamento ou a vida cotidiana, o dia a dia, né? Mas às vezes eu não sei discernir ainda o que vem, o que é aquilo que é de Deus e o que não é. Assim, eu ando, né? Eu sou catequista, né? Sou mãe de 2 Marias, né? Consagradas a Maria, Maria Vitória e Maria Clara, né? Mas assim, eu andei passando alguns conflitos, não muitos leves, né? Com a minha mais velha, né? E assim, eu venho rezado muito e pedido muito a Deus. Só que antes desses conflitos, eu em sonho eu venho tendo tribulações. Eu não sei se eu posso chamar de tribulações, mas eu sei que, assim, constantemente, quando eu estou dormindo, eu estou rezando por crianças e, principalmente, eu não estou só rezando, sempre tem uma criança, 2 ou mais na minha frente, e elas estão. Eu Eu não gosto de falar o nome da palavra, mas elas estão possuídas por coisas, o senhor sabe que do Sim, quê? sim. E ali no no meu sonho, eu estendo a mão, ou eu rezo a oração de São Miguel, ou eu começo a renunciar, ou eu começo a repreender, e sempre com a mão assim, e rezando Ave Maria. Eu sei que, e pedindo, e clamando, e gritando Jesus, eu acordo. E aí, conforme aí começou a acontecer, né, essas coisas aqui dentro da minha casa, né, com o filho, e constantemente, né, até essa noite, né, eu tive mais um desses sonhos, né, que eu acordei assim, eu lembro só que eu falei, Senhor Jesus Cristo, e aí eu sei que eu acordei, que eu saí daquele pesadelo, que parece que é um pesadelo. E sempre com crianças, assim, sabe, padre? Só criança, criança chorando, criança. Então, assim, eu não entendo. Na verdade, eu não sei discernir o que é, o que não é. Ótimo, Priscila. Eu vou te responder uma das coisas que, para mim, é uma verdade de fé, tá? As coisas de Deus, a gente não explica, a gente vive. E eu vou explicar para você. Por exemplo, os sonhos que a gente tem, as vivências, as experiências com Deus, elas acontecem na vida do ser humano para os capacitar, tá? Não para explicar. Toda vez que a gente tenta explicar, não sei se aconteceu já com a Priscila isso, ou com um de vocês, mas comigo já, todas as vezes que a gente tenta explicar uma experiência de Deus, a gente estraga. Não consegue. Porque a gente não consegue. E toda vez que a gente quer verbalizar, comunicar, veja, vamos pegar aqui os exemplos que a gente estava citando de José. Tu visse José explicando? Não. Ele vivencia, ele segue, ele vai. Não tem aquela experiência, o barro na mão do oleiro, né? Ele vai se deixando moldar. Isto é, o que o padre pode te aconselhar, claro, aqui nesse curto período que a gente tem, é vivenciar isto, acolher isto. Não lute contra isto. Vivencie, mas não queira explicar. Porque senão, tu não vai encontrar resposta, certo? E daqui a pouco, agora, deixa Deus agir. Deus como instrumento. Veja, padre, é coisa do ruim?
Não. Agora, você pode ser um instrumento de Deus, né? E como instrumento de Deus, você pode, diante dessa experiência, vivenciar este Deus que te molda, que vai te moldando. Então, assim, Priscila, agradeça a Deus sempre, né? Não lute contra isso, vivencie isso. Quando a gente acolhe esses movimentos da ação de Deus, tudo vai se tranquilizando, a gente vai entrando em paz. Deus, as manifestações de Deus na nossa vida são manifestações que só Ele sabe o para quê. Tá? Não queira interpretar o que Deus tem para você, né? Viva. Deus não tem calendário, tá? Ele não tem calendário lá de segunda, terça, quarta e quinta. Ele é um Deus eterno, hoje e sempre, a Ele a eternidade. Então, Ele não tem um calendário que diz assim, Priscila, hoje é segunda, hoje Deus não tem relógio, né? Então, vivencie o tempo de Deus. Quando a gente fala do tempo de Deus, é esse tempo. Nós temos uma organização cronológica, né, do tempo, para nos organizarmos socialmente, que é necessário, não é? Mas o tempo de Deus não tem relógio, não. É um tempo que vai aí mergulhando no coração da Priscila e fazendo aquilo que... E o que você tem que fazer? Eu vou resumir na pessoa que José amou muito, que foi Maria. O que Maria disse ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a vossa vontade. Maria não quis. Ela chegou no momento que ela disse assim, ó, não quero explicar, eu vou vivenciar. Se Maria tivesse que explicar todo o projeto de Deus na vida dela, coitada. Tu imagina, se ela explicar Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo negado, Jesus sendo cuspido, o Filho de Deus, aquele Messias, eu dei a luz para isto, para que acontecesse isso, qual é o projeto de Deus? Não. Então, não, ela vivenciou. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, né? E Deus foi fazendo as suas maravilhas. Então, diga sempre, eis-me aqui, Senhor, né? Faça-se em mim. E não queira explicar, se eu posso te dizer assim, muitas pessoas, elas têm experiências e o grande erro delas é quando elas racionalizam e tentam explicar. Porque a concepção é muito maior do que a nossa capacidade de... E até a gente tem dificuldade de falar para as pessoas, né? Dificuldade de falar. Por quê? Porque a nossa linguagem é pobre para expressar as experiências que a gente tem, né? É viver. Tá bom, Priscila? Obrigada, padre. De nada. Alguém mais? Oi, padre. Boa noite, tudo bom? A Simone. Oi, Simone. Certinho? Quando o senhor comentou ali, né, sobre José e Maria, a fuga no Egito, e até quando a gente reza também o terço, e que aí eu fico me pensando, eu me coloco sempre no lugar, Maria vai visitar sua prima Isabel, né? É como se fosse uma fuga dela daquele momento, eu fico pensando ali, né? Daquela agonia que ela estava vivendo, e vai se colocar à disposição, né, a serviço de Isabel, que nem tinha dado à luz naquele momento ainda, né? Mas como o senhor falou, mas eu fico pensando nesses momentos que passaram juntos, né? De fuga, de medo, né? E é como o senhor falou também hoje. Às vezes eu fico pensando, será que quando ela foi visitar, ela mesmo meio não fugiu do local que ela estava ali, né? Aquele conflito todo. Aí às vezes eu fico pensando, não pensa assim, Simone, não pensa assim de Maria, mas é verdade. É que ela também fugiu daquilo que estava passando no momento. Ou eu penso errado em falar dessa forma, ou, não, né, Veja, a mesma coisa para Simone, quando a gente fala da fuga lá para o Egito, não é? A fuga é sinal de proteção, certo? Veja, quando a Simone diz assim, padre, existe o medo, certo? Existe medo e medo. Às vezes é bom a gente ter medo, não é? Porque o medo faz com que a gente não se machuque, não é? Claro, existe o medo quando nos atrapalha viver a vida. Então, quando o medo faz parte, né? Então, veja, quando a gente diz a fuga de Maria, isto é, que estratégia eu posso ter?
eu vou ao encontro de minha prima Isabel. Ela está precisando de ajuda? Claro que está. Faz tempo. Olha, gente, só para você ter ideia, Simone, quando o encontro das duas, né? Olha a Sim, maravilha, o cântico de Isabel, o cântico de Maria, né? O Magnífica. Olha que experiência linda que as duas fazem, né? O encontro de João Batista com Jesus, né? sim, Olha quantas coisas. Então, quando a gente diz a fuga, não quer dizer algo negativo, tá? A fuga sim, sim. quer dizer sinal de proteção, como José fugiu para o Egito. Olha, esse é o caminho, né? Jesus, Deus, ilumina e decide o caminho das pessoas. E eu concordo com você, pessoalmente, Sim. que para além de colocar sua vida a serviço, como foi, não nego, também Maria, nesse encontro com Isabel, ela protege o projeto de Deus, né? Daquilo que, imagina, José não me acompanha, e, né? Por um contexto, eu me sinto sozinha, não é? Aonde e Sim. o anjo da deixa quando ele diz, olha, Isabel, tua parenta já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Opa, Isabel, é o momento de eu ir. Isso, mostrou o caminho, né? E quando a gente visita lá o lugar onde que eles levam a gente, aí tem as duas, né? Ainda com a barriguinha assim, uma próxima da outra. E aí eu me reportei novamente a isso. Quando eu fui até lá, eu me reportei isso. E a emoção foi muito grande, porque eu penso tanto numa quanto na outra, de se verem grávidas, né? Naquele momento também, uma que já era, né? Já era considerada estéril, já não ficava grávida, e ela que era uma, vamos dizer, uma menina, né? E também estava precisando de alguém para acalentar, para amar e também estar presente naquele momento. Mas é muito bonito isso. Falar de São José, falar de Maria sempre é muito, muito bom. Eu vou te ajudar numa cena. Imagina, Ah, imagina, só depois você pode. Faz na tua oração. Imagina José subindo, se você já foi lá, né? Subindo aquela montanha, e Maria vendo José chegando. Entende? é. E quando José diz, eu entendo agora o projeto de Deus. Sim, sim. Sentimentos de Maria, você que é mãe, você que é mulher, que é esposa, imagina você, o esposo, é como se dizia assim, puxa, ai, que bom, sabe? É um sentimento que eu tento imaginar como foi o de Maria quando viu José acolhendo ela, né? Acolhendo a gravidez, acolhendo, sabe? São situações que a Acho gente fica na esfera da São imaginação. situações, deve ser uma mistura de sentimentos, né? De alegria, alívio, amor, todos os sentimentos positivos, né? Bons ali misturados num momento, né? Que ela se sentiu acolhida, ela se sentiu protegida, amada, segura. Acho que foi tudo essas emoções, né? Rafael, Padre, o senhor estava falando sobre vivenciar, né? Então, que a Maria não explicou, não teria como explicar tudo. Eu lembrei que muitas vezes a Maria, Jesus que falava com ela guardava no coração, né? No Evangelho fala, né? Ela guardou no coração. perfeito. Perfeito. E José foi o homem disso, tá? Se eu disse que José foi o homem do sim, o homem cheio de graça, José, ele foi o homem que guardava tudo no seu coração, né? Rafael, assim, ó, ele era um bom carpinteiro, tá? José era um bom carpinteiro. Imagina ele fabricando lá as mobílias, lá como um carpinteiro que era. O que perpassava o seu coração, né? O que imagina você, ele indo para a sinagoga com Jesus, né? Com o filho, vendo aquilo, a promessa de Deus, que Jesus é o Messias, e ele lá escutando as profecias lá na sinagoga, e aquele conflito, o Jairo ainda não, né? Aqui está o Messias, né? E aqui fala do Messias, o Isaías que é anunciado na sinagoga, se cumpre no meu filho. Olha que coisa, sabe? E daí, aquilo que você, Rafael, Formação, né? ele guardava tudo isso no seu coração. Haja coração, tá? Haja coração. Coração grande, para aguentar. Mas acho que também na carpintaria, imagina ele que ele corrigiu Jesus, sabendo que é o Messias, tem que corrigir, tem que orientar. Esse é um desafio Orientar. grande, né?
orientar Jesus. Aqui a gente tem que usar bem da imaginação mesmo, né? Diante daquilo que a Sagrada Escritura nos oferece, né? Jesus foi obediente, né? Obediente a Deus na pessoa de Maria e de José, que foram escolhidos, né? Para estar junto dele, né? Então, vejo aqui que foram pais exemplares. Agora, é legal, Rafael, você imaginar Jesus na carpintaria com José, Jesus. Por isso que vocês assistiram aquele filme Jesus Cristo, do Mel Gibson, né? Que tem lá as cenas em que Jesus joga água na Maria, né? Na mãe, brinca lá na mesa, né? Quando eu fico imaginando essas cenas, né? Porque eles eram normais, como nós, né? Brincamos com nossas mães, que temos ali também nossos amigos, né? Como que era essa vivência, né? Esse Jesus que vai se descobrindo como Filho de Deus, né? Na sua humanidade, é algo interessante. Eu também achei interessante o que o padre falou, e eu também nunca tinha meditado. E Jesus Cristo aprender a ler, aprender a escrever, coisa assim, é coisa óbvia que a gente, Jesus sendo Deus, nunca passou na cabeça. Pô, realmente ele teve que estudar, teve que aprender. No catecismo diz que ele cresceu em graça graça, não quero? Deixa eu sei agora. Ele cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, né? Então, ele teve amigos, né? Teve também pessoas, coleguinhas junto dele. Aqui, uma coisa, Rafael, que eu esqueci de falar, mas imagina a dor de Maria. A gente sempre analisa as dores de Maria, né? Eu gosto sempre de também perceber as dores de José, porque em muitas das dores de Maria estava São José, né, Rafael? Por exemplo, você saber que por causa do teu filho muitas crianças estão sendo mortas por Herodes, né? A gente fala da dor de Maria, que é certa, a gente meditar sobre a dor de uma mãe que vê os filhos, né, da mesma idade sendo mortos por causa do seu filho. Mas eu fico pensando em José, né? O homem tem esse instinto natural de vingança, resolver, né? de devolver. Como que José, né, vivenciou isso, vendo os guardas, né, matando, né, as crianças, sabe? Qual foi? Que sentimentos que brotaram? Então, ficar meditando e ver, puxa, é um homem de fé mesmo, não é um homem... E guardar no coração, meditar e guardar no coração, porque muita coisa a gente vai ficar meio desorientado, né? É isso. É verdade. Muito bem. Mais alguém? Boa noite. Sua bênção, Solândia. Oi, Solândia. Padre, eu queria fazer um agradecimento por essas orientações, porque nós, como catequistas, de certa forma, fácil a gente falar para os nossos pais, para os nossos catequizandos, sobre Maria, sobre os exemplos de Maria, sobre como seguirmos os passos de Maria, como copiarmos os gestos de Maria. E eu tinha grande dificuldade em fazer isso quando falava de São José. E eu fui anotando aqui o que o senhor ia falando, e quando o senhor falou algo que eu cheguei a pintar de amarelinho, isso ficou muito forte. José é um homem comum, fácil de ser seguido, porque não é um super-herói. Como isso como isso abriu a minha mente, esclareceu, né? É fácil falar de São José, na verdade, assim como é de Maria, porque ele foi um homem comum, fácil de ser seguido, exemplo de pai, exemplo de homem, justamente porque não foi um super-herói, alguém muito comum, né? E me parecia ser tão difícil, e com as suas palavras abriu a minha mente. Então, por isso eu queria pessoalmente agradecer muito ao senhor por essa noite.
Eu agradeço, Solange, e José, realmente, ele me ajuda muito. Eu trabalho aqui no colégio, né? No Colégio São Luís. Eu vou contar a última experiência que eu tive com São José, foi quando um dos nossos alunos perdeu o pai, né? E o pai cedo, né? E daí a gente sempre tem como referência Jesus, né? Jesus na cruz. E José me veio à mente, né? Claro que Deus nos ajuda muito, né? A trazer isso no nosso coração. E dizer, puxa, Jesus passou por isso que esse jovem aqui está passando, né? Jesus, ele também vivenciou a morte do seu pai, né? E Jesus vai ajudá-lo, né? E eu falava com ele sobre isso, né? José, que também morreu como pai dele, jovem, né? E teve um filho que conseguiu continuar no projeto e foi muito grato ao que o pai o ensinou. Então, José, aquilo que você mesmo ressaltou, né? A simplicidade é a humanidade, isto é, José não foi um super-homem que foi eterno, que não sofreu, não padeceu, não teve dificuldades, não teve que trabalhar, não, ele foi. E como isso nos ajuda com os catequizandos, a figura do pai, né? Como isso nos ajuda. O José, ele foi ali, ele foi presença na vida de Jesus, e isso foi o suficiente, né? Isso foi o suficiente. Mas muito obrigado, Solange. Muito bem, Janaína. Então, quero agradecer mais uma vez, né, o seu sim para conosco, né, da Paróquia São Cristóvão. Nós temos alguns convidados aí também que aceitaram o convite de estar conosco nessa noite, né. Eu acho que, como a Solange falou ali, foi um aprendizado muito grande, padre, e realmente, para nós catequistas, é difícil, às vezes, falar de São José. E, com certeza, a gente aprendeu um pouquinho mais hoje, e tudo que a gente aprende é válido, né? Seja o mais simples possível. E a simplicidade, né, que o senhor falou conosco nessa noite, com certeza nos vai trazer bastante aprimoramento para a nossa catequese, nosso dia a dia. Como eu falei para o senhor durante a semana, né, o seu sorriso, a sua simpatia conosco já, né, é uma alegria muito grande. Isso transmite no seu sorriso um bem-querer muito grande, né, um amor por Deus, né, pela igreja muito grande, é transmitido no seu sorriso, no seu falar, sua expressão doce para conosco, né? Então, agradeço imensamente de coração, né, a sua disponibilidade nessa noite e que Deus os abençoe. Agradeço a todos também que participaram conosco, né? E a gente vai se falando na próxima formação aí. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu deixo aberta para o padre conduzir a bênção para conosco, né? E a gente encerrar essa noite. Primeiro, Janaína, antes da bênção, agradecer a oportunidade, agradecer a iniciativa de vocês, tá? Ótimo, meu Deus, fiquei muito feliz. Oxalá que todos pudessem ter essa iniciativa, né? Puxa, que legal mesmo, fiquei muito feliz. Contem comigo naquilo que precisar, tá? Precisar, a gente podendo, estamos juntos, vamos juntos. Somos uma igreja, caminhamos juntos. Vamos estar juntos no cerco, né, de Jericó, vamos estar lá na paróquia. Fiquei muito feliz com o convite que eu recebi, então também vamos estar nos encontrando, né, possibilitando render graças a Deus. E vamos pedir a bênção de Deus. E gostaria que antes da bênção você trouxesse, né, no silêncio do teu coração, tudo aquilo que você precisa, né, tuas preocupações, teu dia de hoje, as pessoas que você encontrou no dia de hoje, decisões que você tem que tomar na sua vida, pessoas que pediram, que precisam das suas orações, das nossas orações, e que São José possa interceder junto a Deus por cada um, por cada pessoa que nesse momento estamos trazendo em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra. Ó Deus de amor e de bondade, derrame as tuas graças e as tuas bênçãos sobre esses filhos e filhas. Tu sabes das suas necessidades, das suas preocupações, de tudo e todos que trazes no coração, de modo particular dos seus catequizandos. Dai a estas pessoas que aqui participaram a tua bênção e a tua paz, por intercessão de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Última coisa, gente, por que tem o lírio? São José na imagem tem o lírio? Com a criança é a pureza, a inocência, a castidade de São José. Todo santo que traz o lírio é porque vivenciou essa pureza, essa castidade. Tem as devoções do saquinho de São José, não sei se vocês já viram, que coloca daí no arroz, né, para que nunca falte comida no dia de São José. Tem também o cordão de São José, tá, gente? Cordão, que são devoções populares, né? Cordão de São José, que é bento no dia de São José, é uma bênção feita pelos carmelitas do Carmelo, também é auxílio na proteção da nossa vida. Mas outros dias a gente conversa sobre isso também, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.